Bom, vamos lá. Grande Eduardo, primeiramente, mais uma vez eu quero agradecer por você estar aqui hoje comigo, para a gente bater um papo aqui, com o papo do aprovado na residência médica. Primeiramente, meus parabéns por você ter sido aprovado com um ganho impressionante de pontuação que você teve no início até a sua aprovação. Eu queria que você se apresentasse, né? E queria que você já falasse assim pra gente de quantos pontos que você saiu e quantos pontos você fez na sua prova e o que você passou. Bom, primeiramente, obrigado, Luiz, aí, pela parabenização, né? Estou muito feliz mesmo com a aprovação. Meu nome é Eduardo Sampaio, eu fui aprovado em anestesiologia na Santa Casa de Campo Grande, né, do Mato Grosso do Sul. Eu saí de um pontapé inicial ali, né, de 39 pontos, que para mim foi muito sofrido quando eu comecei a estudar, e eu atingi, para passar na prova de residência, 86 pontos. Uau! Inacreditável. Eu acho que é uma evolução realmente muito inspiradora e isso é um mérito, em grande parte, claro, do seu esforço em conjunto com a Aristo, eu não tenho dúvida nenhuma. E me fala uma coisa, essa evolução de menos de 40 pontos para 86 pontos, você teve em quanto tempo de preparação, assim, mais ou menos? Luigi, foi mais ou menos 2 anos de preparação, porque o primeiro ano, a gente vai conversar sobre, né, mas o primeiro ano ali, eu consegui fechar ele garantindo ali de preparação, né, 70 pontos, só que não era o suficiente para passar em anestesia, né? Aí eu fui fazendo alguns ajustes no meu segundo ano de estudo, que eu consegui evoluir para 86 pontos. Excelente, muito bom mesmo. E me conta uma coisa, quais ferramentas, grande Eduardo, você mais utilizou durante a sua preparação para a prova de residência médica e que você acha que foi definidora para a sua aprovação? Quais ferramentas que Aristo te proporcionou que você fala, cara, sem isso daqui, dificilmente eu ia ser aprovado? Cara, bom, eu sou apaixonado pela plataforma da Aristo, de verdade, assim, como se fosse meu xodó, né, eu entrar nela. Eu acho que a principal ferramenta dentro da plataforma foi a revisão inteligente. Tipo assim, cara, sem dúvidas, eu consegui entender a real importância de você estudar fazendo questões, né? Tipo assim, além de assistir às aulas, mas assim, o estudo extremamente ativo voltado para questões. Eu acredito que dentro da plataforma, o que foi diferencial para mim foi a revisão inteligente dentro da plataforma. Fenomenal. E você chegou a fazer simulados também da Aristo, aqueles simulados que a gente fez, que disponibiliza para os alunos, grande Edu? Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua evolução de simulados, geralmente, você se lembra mais ou menos quanto que foi o seu primeiro simulado e quanto que foram um dos últimos simulados de Uhum. nota? Então, o meu primeiro simulado foi esse que foi o dos 39%, né? E acabou coincidindo com uma prova que eu tinha feito de residência um ano anterior, que também tinha atingido 30 e poucos por cento na prova. Então, assim, foi bem semelhante, né, o início. E a evolução, o simulado eu não fazia tanto, mas eu fazia muita prova na íntegra, né? Então, assim, eu procurei fazer o simulado meio que no início do cursinho, um simulado ali no meio e daquele da reta final ali, né? Para ver como estava a evolução do conhecimento. Mas ele foi gradativo. Então, foi assim, em torno de 39, aí lá pelo meio do ano já estava beirando os 70 e no final já estava mais chegando próximo dos 80%. Fenomenal, excelente, cara. Meus parabéns de verdade. E assim, Edu, você como um grande aprovado em anestesiologia, que é uma das especialidades mais concorridas que a gente tem hoje, né? Você abdicou 100% da sua vida enquanto Eduardo Sampaio para passar na sua prova de residência médica ou você conseguiu continuar fazendo suas coisas e sair com amigos, sair com uma família e tudo mais e continuar estudando ou não? Você ficou completamente ali bitolado ali nos estudos. Como é que foi isso? Bom, então assim, o meu ano de preparação foi 2023 e 2024, né? Então, assim, uma das coisas que eu tive que mudar de 2023 para 2024 foi a questão do estudo mais intenso mesmo, né? Assim, de
eu não me isolei totalmente, mas assim, eu deixei um pouco mais claro para minha família, tipo assim, para minha namorada, quais eram os meus objetivos naquele ano, entendeu? Porque eu precisava ter o apoio deles, né? Como eu já era médico formado, então eu também trabalhava, fazia plantões, eu consegui manter ali fazendo por semana, eu fazia 36 horas de plantão. Então, assim, eu trabalhava na terça e na quarta, no período vespertino e noturno, né? Então, das 6 horas da tarde e 12 horas da noite. Então, eu só trabalhava terça e quarta. E aí, o resto da semana eu ficava estudando. Aí, no final de semana, tinha algumas semanas que tinha alguns conteúdos um pouco mais pesados. Aí, vamos supor, se tivesse alguma atividade da família, algum aniversário de amigo, às vezes eu precisava deixar esse momento um pouco de lado, né? Mas assim, eu tentava não sempre estar presente. Ver meus amigos, convívio com meus familiares, associar minha rotina também de exercício físico, né? Na minha rotina de estudos. Então, assim, eu considero que a minha preparação não foi um isolamento total, né? Eu já tinha escutado de outros aprovados também que alguns optam por fazer esse isolamento mesmo, só focar nos estudos, né? E outros conseguem manter uma rotina assim. E eu acredito que eu consegui manter essa rotina de família, amigos, namoro, trabalho, por conta da plataforma, entendeu? Porque eu não precisava de tanto tempo do meu dia para executar as tarefas necessárias para aquele dia. Então, assim, quem faz Aristo sabe, né, que você entra e aquele dia está previsto para você fazer apenas uma revisão inteligente. Aí, no outro dia, você tem um estudo teórico, revisão inteligente. Aí, no próximo dia, então, assim, o próprio cronograma da plataforma, né, ele deixa a sua rotina muito mais flexível para você se organizar de acordo com seus compromissos, seus trabalhos, né? Ótimo, excelente. Isso era um ponto que eu, inclusive, ia entrar agora com você, sobre você meio que cumpriu o que a plataforma mandava você fazer, né? Você se preocupava um pouco em relação, tipo assim, nossa, hoje eu tenho que revisar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, ou em sua maioria, você meio que cumpria o que a plataforma colocava para você, Edu? Me conta um pouco disso. Bom, no ano passado, né, que foi 2024, eu cumpri 100% com o que a plataforma me fornecia. Então, assim, Porque, poxa, se você fecha um cursinho, eu penso assim, né, particularmente. Eu confio nos professores, eu confio na plataforma, a gente confia naquela inteligência artificial que tem por trás, né, dos nossos resultados, do nosso desempenho. Então, eu procurava não fazer abaixo e não fazer muito além também. Eu procurava fazer o previsto para o dia. Então, assim, eu executava a minha tarefa, que eu fiz o cálculo, Luiz, mais ou menos, para eu executar o estudo do dia, dava mais ou menos 3, 4 horas do meu dia. E assim, para mim, era realmente suficiente. Tipo, se eu passasse disso, eu sabia que eu estaria fazendo algo a mais, né, nos meus estudos, mas eu acho que eu não conseguiria aguentar até o final do ano, entendeu? Então, por isso que eu procurava manter apenas as metas diárias e às vezes fazer um pouquinho a mais. Não era muito a mais, não. Perfeito, ótimo. E antes de você, assim, ser o nosso aluno da Aristo, você tinha convicção, tinha conhecimento da importância do estudo através de metodologia ativa? Ou como é que foi o seu estudo pré-Aristo e agora como está o seu estudo pós-Aristo? Então, o meu estudo pode citar os cursinhos, Luiz? Pode citar, sem problema nenhum. Então, assim, o meu histórico é que eu fazia o MED curso, né, lá na época que eu era do quinto, sexto ano. E, cara, o que eu sentia dificuldade naquela época é que eram aulas muito pesadas, muito longas, muito aprofundadas, enfim. E, para mim, você estar estudando era sinônimo de estar assistindo aula. Então, o Eduardo daquela época, né? Então, a partir do momento que eu sentava e começava a assistir uma aula de 3 horas, eu entendia que eu estava estudando. E a virada de chave, eu vou até citar um nome aqui, que foi um amigo meu, ele fez Aristo também, quando a gente estava no sexto ano, e foi ele que me apresentou. O Marcos Vinícius, ele está fazendo neurologia na Unesp. Cara, esse menino no sexto ano, ele era o destaque da nossa turma.
Tipo assim, ninguém conseguia bater o Marcos nas notas, ninguém conseguia bater ele nas tutorias, ninguém conseguia... Tipo assim, ele sempre tava muito na frente, Sempre foi entendeu? um gênio, assim, né? Tipo assim, um gênio. E aí, uma vez eu fui conversar com ele, ele falava assim que fazia aristo, né? E eu via ele fazendo muita questão, fazendo flashcard, muito no celular, né? E aí ele acabou sendo esse meu espelho aí para poder evoluir de assistir aula para começar a fazer questões, entendeu? Uhum. E aí depois que eu amadureci, né, depois de 2 anos de formato, que eu fui entender, eu falei, cara, olha o que o Marcos fazia há 2 anos atrás. E eu poderia estar fazendo. Então, assim, aí quando eu comecei a fazer a ARIS, comecei a fazer as questões, eu entendi que, putz, por que que eu não comecei estudando assim, né? Pelas questões, né? E aí a gente se aprofundaria em aulas de tema que você é um pouco mais frágil, você não precisa perder tanto tempo assistindo aula, né? E aí Exato. foi mais ou menos isso, sabe? Essa é a minha história com o Marcos. Provavelmente o Marcos, ele de fato deve ser um cara muito inteligente, mas ele teve a inteligência dele desenvolvida e explorada com a metodologia ativa. Aí juntou os dois, né? O cara que é muito inteligente com a metodologia correta. Aí ele voou, porque Com neurologia certeza. na Unesp. Não preciso falar mais nada. Então, assim, o cara realmente não o conheço ainda. Quero depois ver se eu tenho oportunidade de bater um papo com ele também. Depois você pode, inclusive, se quiser, e for da vontade dele, passar um contato para eu trocar uma Claro, ideia com com certeza. ele. Acho que ele tem muito a acrescentar também. E você também, porque para mim, você é tão preparado, tão médico, tão incrível quanto ele, quanto todos os nossos outros aprovados. E agora, grande Edu, só pra gente meio que dar uma finalizada, é um papo meio rápido mesmo, eu queria que você... Imagina que eu cheguei aqui nesse momento e eu trouxe o Eduardo Sampaio de 2023 aqui para você. Ele ainda não tinha começado a prestar a prova de residência. E ele está aqui olhando aqui agora para você. Eu queria que você hoje, aprovado em anestesiologia, com quase 90 pontos, desse para ele uma dica de como que a Aristo ela pode mudar a vida dele de agora para frente. O que, que você daria de conselho para ele, tendo em vista todas as ferramentas que a gente vai disponibilizar para ele? Uhum. Bom, eu acho que eu consigo ter até o momento dessa minha decisão, quando eu fechei a Arista, né? E agora, passando por tudo isso, graças a Deus, tudo certo. Eu falaria pro Eduardo para ele não ter medo, né, de fechar, de sair de algo que as pessoas falam que tipo assim, que é o certo, né? Ó, se você não fizer esse, você não vai ser O efeito aprovado. manada, né? Isso, efeito manada, perfeito. Então, assim, você estar aberto a conhecer o novo, entendeu? Por exemplo, novas metodologias, novos professores, uma nova modalidade de plataforma, né? Confiar no processo, que, assim, é extremamente importante. O processo, ele é árduo, ele é cansativo, né? Ele é um pouco desgastante, mas vale muito a pena, assim, sabe? Cada dia de evolução. Hoje na revisão inteligente eu fiz 60%, aí amanhã você faz 61%, cara, você tem que comemorar, porque assim, foi 1% a mais, né? Então a evolução ela é gradual e você tem que respeitar o seu limite e a sua evolução. Uma das coisas que eu sempre focava, porque eu tinha um grupo de estudo assim com alguns amigos, né? Às vezes tinha amigos que estavam abaixo de mim, tinha amigos que estavam um pouco melhor do que eu. Eu procurava tentar focar em mim. O que eu preciso melhorar? O que eu posso mudar? Porque ainda dá tempo, entendeu? Então, assim, como eu comecei a estudar em fevereiro, que é quando a Arista começa, você vai sentindo a sua evolução. E você não pode ficar na sua zona de conforto. Tem que ter esse autoconhecimento também, né? Então, assim, eu procurava confiar muito em mim, acreditava muito em mim, procurava fazer coisas por mim. O cara, às vezes a gente sentava em amigos para resolver uma prova da USP, por exemplo. Às vezes você faz, sei lá, 60% e seu amigo faz 70%. Você, pô, queria ter atingido a nota dele. Não, na verdade, você atingiu a nota que você merecia, entendeu? Então, assim, você tem que tentar melhorar com base no seu conhecimento e na sua realidade. Então, eu procurava deixar esse foco, assim, bem
bem fincadinho na minha memória, para eu não Excelente. desequilibrar. Muito bom, cara. Que incrível mesmo. A gente tem muitos alunos que vêm falar comigo, né, grande Edu? E a gente vive numa sociedade hoje que ela é mega, ultra imediatista, né? A gente Muito. quer muito resultado do dia para a noite, né? E muitas vezes a preparação para a prova de residência médica ela é um trabalho, como você falou, lento, gradual e progressivo, né? A gente não consegue sair de 50, 40 pontos para 70, 80 pontos em alguns meses. Isso é muito difícil de acontecer. Então, Uhum. comemorar um pequeno passo todos os dias é, sem dúvida nenhuma, um grande avanço. Sócrates até falava que pequenos passos, às vezes, nem são tão pequenos assim, né? Às vezes, Exatamente. a gente conseguiu um pequeno avanço e a gente tem que valorizar isso também, né? Porque para você conseguir esse pequeno avanço, você teve toda uma cronologia de pequenas atitudes que te levaram àquela evolução, Com né? certeza. Ô, Então, Luiz, eu posso te dar um exemplo? pode. Para você ter ideia, no meu primeiro ano, que foi 2023, apesar da minha evolução lá dos 39% até os 70%, mais ou menos, no Enare eu fiz 82 pontos no final desse ano. É uma nota boa. Muito boa. E aí eu pequei na minha análise curricular, porque eu não tinha organizado ela certinho, né? Assim, eu não dava tanta importância, porque eu queria me garantir na nota Na mesmo. nota. E acabou que talvez, se eu tivesse me preparado melhor para análise curricular, eu teria sido aprovado em 2023. Uhum. Então, assim, mas isso aí ficou como uma reflexão. Eu não fiquei me chicoteando, né, por conta de não ter feito do jeito correto. Enfim. Sim. E aí, no início de 2024, eu fiz o simulado de nivelamento e eu quase atingi 80% ali no simulado, com uma nota entre 70 e 80. Aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, então, poxa, é assim que funciona. Às vezes, tem uma pessoa que ela está estudando há 1, 2 anos. Aí, ela vai fazer o mesmo simulado que você está fazendo. Só que, às vezes, você está no início, entendeu? E você não sabe da trajetória da outra pessoa. Isso Aí aí. você pega o resultado e olha lá, poxa, como que esse cara atingiu 75% no início do cursinho, né? Tipo assim, não, ele deve estar colando, ele deve estar vendo no Depois a caderno. prova em dupla. Então assim, por isso que é importante você entender a sua realidade. É Da isso. onde você está começando, como que é seu início, o que você tem de conhecimento prévio, né? Quais são as suas experiências, e você dá o pontapé e seguir em frente. Exatamente, cara, muito obrigado por ter falado isso. A gente sempre bate na tecla na mentoria coletiva sobre é muito difícil você poder se comparar com outra pessoa. Você não sabe a realidade daquela pessoa, conceitos éticos, morais, toda a questão de também de como que foi a sua criação, como é que foi a sua base na universidade, se você era um bom aluno, se você era um aluno que só estudava para passar, se você já fez um ano de cursinho ou não. A gente não sabe essas informações. A gente só tem um retrato daquele ranking do simulado. E aí a gente fica, ah, nossa, o cara tirou 90. Cara, parar de se comparar com as outras pessoas, eu acho que para tudo na vida, né, cara? Para É uma tudo. coisa que a gente tem que parar de fazer isso. Uhum. Eu costumo falar, inclusive, você só pode comparar com você mesmo há alguns meses atrás e mesmo assim tem que tomar cuidado, porque eu, por exemplo, eu não posso me comparar com o Luigi de 5 meses atrás, porque, por exemplo, eu tenho um filhinho, né? Meu filhinho, ele era mais novo. Hoje ele dá um pouco menos de trabalho, então eu já não posso me comparar com o Luigi de 5 meses, porque ele tem uma realidade diferente da que ele tem hoje. Então, mesmo você se comparando com você mesmo, existe viés. E aí a gente fica, aí a nossa cabeça monta um efeito dominó de autossabotagem, de eu sou incapaz, eu estou estagnado, as outras pessoas estão na minha frente, e o próximo passo, às vezes, é desistir. E Exatamente. tudo começou numa comparação lá atrás. Uhum. Ô, Luiz, e para você ter ideia, você comentou sobre o seu filho, né? Vou me abrir aqui com você também, né? Tem coisas pessoais que às vezes é importante. Vai que alguém está escutando a gente, né? Tá passando por semelhante. Eu tenho um irmãozinho pequeno também, né, de 4 anos. Então, assim, no ano que eu comecei a me preparar para residência médica, minha irmã faz medicina, só que eu sou de Mato Grosso do Sul. Minha irmã faz medicina lá em Palmas, no Tocantins. Ela se formou essa semana, inclusive. Que legal. E eu morava, meus pais e meu irmãozinho. Então, assim, 4 aninhos. Você que tem filho pequeno sabe que eles amam brincar, Sei bem. fazer arte, dar umas gritadinhas, escutar a TV alta. Então, assim,
era uma das coisas que estava atrapalhando um pouco o meu estudo, entendeu? Então, um pouco antes de começar nessa jornada dos estudos, eu optei por sair da minha casa, né? Conversei com os meus pais, acabei pegando um apartamento. Tipo assim, eu moro 2 quadras da minha casa hoje em Sim. dia mesmo, né? Mas sim, eu moro num apartamento, como eu já trabalhava, fazia meus plantões, né? Então, assim, eu precisei abdicar um pouco abdicar não, sair daquela zona de conforto, né? Que Sim. acaba sendo morar com os pais, para você aprender a ter aquela sua vida independente, para você ter os seus horários, né? Ter aquele momento de silêncio, às vezes, para os seus estudos, né? E então, assim, às vezes a gente tem que fazer uns sacrifícios, né? Em É busca dos isso nossos mesmo, cara. sonhos. Eu me identifico muito com você porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu também saí da casa dos meus pais na época antes, lá atrás, quando eu fui fazer a minha residência e tudo mais. E foi muito bom para mim, tanto para o meu crescimento pessoal mesmo, tanto para o meu crescimento profissional e intelectual, porque você começa a, porra, andar com seus próprios pés. Você tem responsabilidades que outrora a gente não teve. A gente começa a dar valor, mais valor ao nosso tempo. Né? Fala, pô, deixa eu estudar logo, eu preciso render um pouco mais, porque eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Tenho que fazer um almoço, tenho que pagar uma tal conta e tudo mais. Você começa a se forçar a ser um pouco mais produtivo. Tem os seus pontos positivos também, né? Sair de casa. Óbvio que tem os pontos negativos, mas tudo na vida são escolhas e tem os seus pontos positivos e negativos, né? Exato. Com Pô, certeza. cara, Edu, sem palavras para esse papo que a gente teve agora. Acho que eu ganhei meu dia, de verdade. Eu tive um dia muito cansativo hoje, cara. E eu acho que conversar com você, do fundo do coração mesmo, não tô zoando não, tá? Verdade mesmo. Foi um dos momentos mais legais que eu tive no meu dia, porque deu para sentir que você é uma pessoa que tem uma energia fantástica, que você é um cara dedicado, um cara que tem uma trajetória ímpar, um cara que tem uma trajetória inspiradora, porque o que você fez, cara, não é fácil. E só tu sabe os seus perrengues, os perrengues de você estar lá no silêncio, né, estudando, errando questão, ficando puto, ficando feliz. Só você sabe o que passou na sua cabeça, às vezes, querer desistir, bater o desespero e você deu a volta por cima. Isso aí são coisas que ficam no backstage que a gente não mostra, mas eu sei que você passou porque eu também passei por isso. Com E todo certeza. mundo passa. E eu queria te parabenizar pela tua trajetória, cara. De Muito verdade. obrigado, viu, Luiz? Tá De bom? verdade mesmo. Ô, Cara, Luiz, se você se importar, eu queria só complementar aqui, né? pode falar. Que às vezes a gente sai da faculdade e a gente acha que o correto já é entrar na residência médica, né? Exato. Tem Tem muita muito gente assim. essa cultura, né, no nosso meio. Então, assim, apesar de eu não ter estudado muito ali no internato, estudo ativo mesmo, focado na residência médica, né? Eu estudei mais para prática. Eu não fui aprovado e aquilo me abalou muito, né? E acabou que em 2022 eu fui chamado para servir no Exército. E aí eu fui chamado para servir num batalhão que tinha muita atividade, enfim, sabe? E aí não deu muito tempo de estudar. E quando eu decidi começar a estudar, que foi 2023, 2024, uma das coisas que eu entendi nesse processo também, que não existe certo e nem errado. Você sair da residência médica, sair da faculdade e ser aprovado na residência médica, ou você fazer o caminho inverso, né, na teoria, que é trabalhar alguns anos ali, 2, 3 anos, e entrar na residência médica. Porque, assim, hoje em dia, eu entrei na residência médica, eu já tenho um caixa financeiro, eu não preciso me preocupar em fazer plantões extras, né? Então, assim, eu já acabei adquirindo uma maturidade para entender a real importância em estar na residência médica. Então, assim, às vezes eu vejo alguns colegas reclamando que tem que trabalhar, fazer um monte de plantão, tá sem tempo para estudar, né? Ou às vezes aquele que já saiu da faculdade e já entrou, você vê que, putz, falta um pouquinho para amadurecer ainda, né? Aquela experiência de vida mesmo, de trabalho, naquela vermelha da UPA, como recém-formado. Então, assim, essa maturidade do tempo, desses 3 anos, eu sinto que, para mim, novamente, né, voltando, para mim, foi extremamente importante. Eu entrei mais maduro na residência médica, eu entendo o real valor da residência médica, eu sei que eu estou ali para somar, sabe? Eu sempre deixo claro para os preceptores, eu estou ali, eu quero aprender, eu quero somar, eu quero ajudar, sabe? E aproveitar, cara. Esses são 3 anos de estudo de residência. A gente sabe que a bolsa não é um valor muito alto,
mas também tem um significado, porque é só uma bolsa, né? Ali é uma troca de conhecimento contínuo, você está em fase de especialização, e eu entendo que também é uma fase, né? Porque ela tem o início, o meio e o fim. E depois a gente vai aproveitar a fase de especialização. Então eu estou muito feliz mesmo de estar vivendo a residência médica e estar podendo curtir ela, né? Cara, isso. Era meio que isso que eu Muito queria bom. falar. E que sorte a dos seus preceptores e dos seus R iguais, cara, de ter você no time. Do fundo do coração mesmo, cara. Parabéns. Eu assino embaixo de tudo que você falou, porque eu também tive uma história parecida. Eu também não passei no final da minha universidade, trabalhei por 1 ano e meio, mais ou menos, e adquiri muito conhecimento na prática. Eu pegava os casos clínicos da prática também para estudar, então eu acabava que usava o meu trabalho também em prol do meu desenvolvimento intelectual para estudar mesmo. E eu acho que você enxerga a prova de outra maneira, você enxerga as questões de outra maneira e você dá valor para caramba para onde você chegou, sabe? Porque não é fácil hoje ser generalista no país, as perspectivas não são boas, né? Com a quantidade de médicos que estão se formando. Eu acho que quem tiver residência médica vai estar, graças a Deus, ainda num caminho muito confortável, sobretudo você que vai ser anestesiologista. É uma área que, porra, precisa demais, inclusive em todos os países, todos os estados precisa muito de anestesista. Então você com certeza vai colher bons frutos de todo esse teu esforço, essa pessoa brilhante que você é. Com certeza, né? Então, muito, muito obrigado.